Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui, dessa vez para falar sobre BDRs, como declarar BDRs, como declarar os dividendos dos BDRs. Então fica comigo até o final desse vídeo que vem muita coisa interessante por aí. Então eu já peço que curtam esse vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo e para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então, sem enrolação, nós vamos direto para o conteúdo. Bom, pessoal, eu já estou aqui no programa da Receita Federal, o IRPF 2021. Quem ainda não baixou, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então é só baixar. Então, primeiramente, vamos lançar um BDR. Então, onde nós iria? Em bens e direitos. Aqui eu já deixei um exemplo para mostrar para vocês. Vocês iriam em novo, mas eu vou editar. Então, entrando aqui nele, eu utilizo o código 49. Por que eu utilizo esse código? Justamente porque outro código que eu poderia utilizar seria o 39. Só que utilizando o código 39, eu tenho que botar o CNPJ do BDR. E aí vem uma questão bastante polêmica e complexa. Ninguém sabe ao certo qual CNPJ é o correto para declarar. Alguns dizem que é o CNPJ do agente depositário, outros dizem que é o CNPJ do próprio BDR. Só que se vocês entrar lá na B3 e pesquisar um BDR, vocês vão ver que o CNPJ que aparece lá na B3 é só o número 0. E aqui no programa vocês não conseguem colocar um CNPJ só com o número 0, o programa não aceita. Então o único código que eu consigo colocar sem botar o CNPJ que faz sentido para o BDR é o código 49, outras aplicações e investimentos. E aí eu coloco a localização Brasil, porque o BDR é no Brasil, mesmo ele replicando uma ação de fora, ele é no Brasil o BDR. E aí na discriminação eu coloco o máximo de informações possível. Por exemplo, aqui eu fiz como se eu tivesse ações da Disney. Eu peguei e botei 10 BDRs da Disney, código de negociação, DISB34, adquiridos na corretora tal, CNPJ tal, aqui é o CNPJ da corretora. O preço médio da aquisição, totalizando tal valor. E aí você coloca a situação em 31/12/2019, se você já tinha ele, e agora bota a situação atualizada do ano de 2020. E aí basicamente você vai dar OK. Lançar um BDR fica muito simples, não tem grandes segredos, é muito fácil de fazer. Mas aí vem a grande questão, e os dividendos dos BDRs, como é que a gente vai lançar? Eu pesquisei muito sobre isso, eu não vi nenhum vídeo que mostrasse ou falasse exatamente como fazer. Então eu pesquisei bastante e eu tentei entender a dinâmica do dividendo. Também falei com um amigo meu que é contador e nós trocamos uma ideia e nós chegamos num consenso do que é o ideal de lançar. Então nós vamos lançar ele em rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui eu já tenho ele cadastrado, então vamos abrir ele para mostrar para vocês. Como eu coloco? Eu coloco o tipo de rendimento, lucros e dividendos recebidos, porque é um dividendo recebido. CNPJ, qual CNPJ eu vou colocar aqui? Aí que vem a questão. O BDR em si, ele é o agente custodiante da ação. Então, por exemplo, a Disney, o agente custodiante é o Banco Bradesco. Na verdade, quem tem a ação americana da Disney mesmo é o Banco Bradesco. Ele tem custodiado lá, ele só dá um recibo dessa ação. Então você não tem a ação de fato. E aí quando a ação americana ela paga um dividendo, ela acaba pagando esse dividendo para o agente depositário. E aí que vem a questão. O dividendo ele é repassado pelo agente depositário. Nós não estamos recebendo da Disney. Então por isso que a CNPJ e o nome da fonte pagadora é sempre o agente depositário. Lá nos Estados Unidos, a ação ela é tributada em 30% na fonte, ou seja, já 30% diretamente fica com o governo americano. E daí o restante, os 70%, é repassado para o agente depositário. E aí o agente depositário também fica com uma porcentagem desse dividendo para ele,
é a taxa que ele utiliza para rentabilizar o serviço dele e costuma ser de 3 a 5%. Então, o dividendo que nós recebemos do agente depositário, ele é um dividendo líquido já. Então, exatamente o valor que a gente recebe do depositário vai ser o valor que a gente vai lançar aqui. Então, eu só botei aqui R$10 de exemplo. Mas e como nós vamos fazer para saber qual é o agente depositário e qual é o CNPJ desse agente? Então, a melhor forma que eu encontrei para fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou no site Status Invest, eu também vou deixar o link dele para vocês na descrição do vídeo. Aí eu pesquiso o BDR, por exemplo, DISB34, nós vamos rolar a tela mais para baixo e aqui ele informa Instituição Depositária Bradesco. Aí o que eu faço? Eu abri mais uma guia no Google e eu coloquei Instituição Depositária Bradesco. E eu encontrei o site do Bradesco que eles têm exclusivamente para custódia de ações, de outros ativos que eles têm. Ó, como vocês podem ver, o link do site é custódia.bradesco. Aí vai depender de cada agente depositário, mas por exemplo, eu fui aqui em descritivos operacionais e eu entrei nesse documento aqui, o Walt Disney, que aí vai chegar exatamente nesse documento. E aqui, ó, ele dá a informação, ó. Depositário, Banco Bradesco, instituição financeira com sede em tal lugar, tal, inscrita no CNPJ. E aqui está o CNPJ do Banco Bradesco. Então eu simplesmente peguei essas duas informações e copiei no programa. Botei o CNPJ, botei o nome da fonte pagadora e aí eu botei um tracinho e eu escrevi que é um BDR e eu coloquei entre parênteses DISB34, justamente para informar a Receita que é um rendimento de um BDR e qual que é o BDR. Então, fazendo isso aqui, a Receita não vai ter problema nenhum em entender o que vocês querem informar. Então, eu tenho certeza que não vai dar problema nenhum fazendo o lançamento assim, já que não tem uma regra, uma lei que especifica exatamente como nós temos que proceder nesse caso. Então, vocês vão dar um ok. Mas aí, como é que faz se vende um BDR com lucro? Como a gente vai fazer? Ou até prejuízo? O BDR ele não é isento de imposto de renda. O único ativo que tem isenção de imposto de renda são as ações, só elas têm isenção. Então, onde nós vamos lançar ele? Nós vamos lá embaixo, em renda variável, operações comuns e day trade. E aí você vai ter que olhar se você é o titular ou dependente. O mês que você fez a operação, tem que cuidar para estar selecionado o mês certo. Por exemplo, digamos que em maio. E aí você vai lançar juntamente com o mercado à vista ações. Se foi uma operação de compra num dia e venda em um outro dia, vai em operações comuns, tanto para um valor positivo, digamos R$100, quanto para um valor negativo, digamos que tive um prejuízo de R$200. Vocês lançam aqui. Se for compra e venda no mesmo dia, vocês lançam em day trade. Então, pessoal, é exatamente isso aqui que vocês precisam fazer sobre o BDR. Ele não é tão difícil como muitos imaginam, não tem um grande segredo, uma grande operação para fazer aqui. É mais você entender e ver como você pode lançar da melhor forma, detalhadamente, com o máximo de informações. Então, eu espero ter ajudado vocês. Como eu mesmo já dei uma pesquisada e vi que não tem nenhum conteúdo tão completo mostrando passo a passo o que vocês precisam saber, eu já peço que deixem o like, assim o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo dessa informação. Se você tem algum amigo, familiar que também tem BDR, compartilhe esse vídeo com ele, assim ele também já aprende certinho como fazer. Se ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo, se inscreve, eu garanto que vocês não vão se arrepender. E como sempre eu vou deixar mais uns vídeos aqui na tela para vocês dar uma olhada. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!